Ele veio me dar um abraço e acabou pegando na lateral do meu seio, assim, sabe? E ficou esfregando a mão na cara do pau, na frente dos alunos. Daí eu entrei dentro da sala e falei, tá, e como é que é esses milicos? Elas falaram, ó, prof, são todos pedófilos, só querem saber de passar a mão na gente e ficar dando cantada e intimando. Há 2 semanas atrás, a Chapecó Crítica divulgou um caso de suposto assédio cometido por militares aqui na escola Irene Stonoga, que já está sendo investigado. E esse é um dos inúmeros relatos que a gente recebeu depois de publicar a matéria, contando situações inaceitáveis. A coordenação da escola até emitiu uma nota, mas com os comentários fechados para que os estudantes não pudessem comentar. Por isso, convidamos um especialista em escolas militarizadas para falar sobre o tema. Professor Bruno, como que a gente chega nesse ponto onde uma escola tem dezenas de estudantes reclamando e a direção da escola segue ignorando os estudantes? Me parece que chegou-se num grau de comprometimento tal dos agentes públicos, com todo esse discurso em torno dessas escolas, que chegou-se a tal ponto que elas não podem dar errado. Evidenciar os seus problemas é contraproducente em âmbito eleitoral. Professor, infelizmente acontece assédio em todas as escolas. Você considera que é mais difícil levar adiante essas denúncias em escolas militares? Se tenta imprimir nesses espaços uma lógica militar. E numa lógica militar, há uma cadeia de hierarquia que não pode ser furada. Ela é absoluta. Me parece que há um conjunto de procedimentos que tornam mais difícil que essas denúncias, que essas suspeitas, que essas questões saiam do ambiente da escola, porque ela passa a ser tratada como um batalhão, ela passa a ser entendida pela lógica do quartel, do batalhão, né? E caiam na mesa da autoridade que deveria estar atenta a isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, eu anotei aqui, né, no artigo 245, que é uma infração administrativa se professores, diretores, médicos e profissionais da saúde, profissionais da educação, né, agentes da educação, se deixarem de notificar a autoridade competente no caso de suspeita ou constatação de algum tipo de maus tratos à criança e ao adolescente. Né? A suspeita, inclusive. Então, não cabe à direção da escola, de nenhuma escola, militarizada ou não, levantar algum tipo de questionamento quando há uma suspeita de violação de direitos de crianças e de adolescentes. Porque a própria suspeita precisa ser encaminhada, informada, notificada à autoridade competente. Mas não cabe à escola reter essa informação. Né? Inclusive, isso é uma infração administrativa cabível de punição pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Professor, praticamente todos os estudantes reclamaram das regras da escola de vestimenta, de corte de cabelo. Como que você vê essa disciplina? Ela impacta no ensino dos estudantes? Eu entendo que o uniforme escolar é algo importante, especialmente num país como o Brasil, que é um país com muita desigualdade, em que é possível que a gente tenha, na mesma escola, na mesma sala de aula, estudantes de diferentes classes sociais, com poderes aquisitivos muito diferentes. Então, me parece pertinente que se estabeleça um padrão de camiseta, de blusa, de calça, né? Para que a escola não se transforme num espaço, como tantos que a gente tem, em que seja utilizado para ostentação de algum padrão de consumo e, consequentemente, de segregação, né? Daqueles que não conseguem ter acesso a esse padrão de consumo. Dito isso, né, acho que a gente precisa estabelecer também limites. Há formas também de manifestação da identidade do indivíduo que não imprimem necessariamente sua dimensão de classe social, né, mas tem a ver com a identidade, com valores pessoais, com gostos. Né? Eu, por exemplo, sou da geração que raspou o cabelo com aquele topete, né, do Ronaldinho. Uma onda, em um determinado momento, lá em 2002, que se fez isso. Né? E nada prejudicou nenhum aspecto da vida, nem minha, nem dos colegas, né? Inclusive dos colegas que não quiseram raspar o cabelo daquela maneira, né? Guardados seus arrependimentos, né? Que era ridículo, mas era uma expressão que naquela época fazia todo sentido. E a mesma coisa hoje, né? Parece um pouco exagerado vedar a um jovem que ele se inspire em alguma personalidade que ele gosta, enfim, pinta o cabelo, um trança, que ele, sei lá, né? Que se expressa da forma como queira, né? Então, há limites, há uma boa medida nessa questão do uniforme. Né? Se a família permite, né, não vejo por que a escola deva ser impeditivo. Né? Há um exagero. Né? Mas isso revela uma concepção de disciplina que acho que a gente precisa explorar. Né? Aí nós temos o problema do que se entende por disciplina aí. Né? É o controle. Que me parece que é essa lógica de você estabelecer um padrão de corte de cabelo, um padrão de uso ou não de maquiagem, de batom, de unha, de roupa, né? Tem a ver com essa questão do controle sobre o corpo.
né, de um corpo disponível para ser, né, moldado. Uma outra perspectiva possível, né, e essa me parece salutar, é que a gente precisa reconhecer que disciplina é necessário. Né? Mas o que é disciplina? Disciplina é aquilo que produz algum tipo de resultado. Né? Então, se eu quero ir bem numa prova, eu tenho que me disciplinar, preciso sentar e estudar. Né? Se eu quero ser bom num esporte, eu tenho que me disciplinar e treinar. Né? Então, ou seja, eu reconheço que aquele ato, né, que aquele conjunto de restrições que eu me imponho, né, eles fazem sentido. O problema da disciplina pelo controle, pelo exercício da força, é que ela não faz sentido. O que muda, para mim, enquanto estudante, se o meu cabelo é cortado de um jeito ou se ele é cortado de um padrão. Né? Qual que vai ser o resultado aí? Né? E aí, realmente, né, eu não vejo que haja resultado na aprendizagem. No momento em que a fonte dessa autoridade, a fonte desse temor, que ele impõe essa disciplina, não está mais atento, ela desmorona. Enquanto a disciplina que ela é vivida a partir do entendimento de que ela produz um tipo de resultado, essa é internalizada pelo sujeito. De fato, eu me beneficio por ter estudado, dedicado, né, ao invés de horas de lazer, ter estudado, ao invés de horas de, enfim, de descanso, ter treinado, né, porque ela produz um tipo de resultado, ela é internalizada. Então ela tem a ver com uma concepção de disciplina que é deturpada, que é distorcida. Então ela pode até não produzir nenhum efeito ruim na aprendizagem, mas ela não produz nenhum efeito positivo. Eles seguem essa disciplina só na frente do professor. Eles não estão sendo vigiados, eles não cumprem, né? Sim, perfeito. Que é baseado numa lógica do medo, né, do controle. Todo problema complexo sempre é uma solução simples, fácil e elegante e completamente errada. Né? E me parece que ver nessa lógica da disciplina uma solução mágica para os problemas da educação é a gente cair no ponto. Né? E a realidade se manifesta isso. Né? Isso é uma coisa que a gente não pode contestar, só está certo, está errado, é a realidade. Né? Ela tem mostrado que os resultados das escolas de modelo cívico-militar não são os resultados prometidos. Elas acompanham a média de desenvolvimento das demais, né? Quando não estão um pouco abaixo. Quando surge, né, o modelo da escola cívico-militar, em 2019, quando ganha força, quando ganha visibilidade, o discurso em torno desse programa é que ele seria, então, ele resolveria vários dos problemas da educação brasileira. Então, da indisciplina escolar e da má qualidade da escola pública brasileira. Mas em 2019, quando esse programa é apresentado, né, ele é apresentado como uma solução dos dois gravíssimos problemas da educação brasileira. A violência escolar, a indisciplina, situações comportamentais e a má qualidade da educação no que diz respeito aos resultados. O argumento era que as escolas militares já existentes, elas eram muito melhores do que as escolas regulares. Né? E havia uma meia-verdade. E a gente tem que estar muito atento a essa meia-verdade. Hoje, 14 escolas, mas na época não 13 ainda, que são vinculadas ao Ministério da Defesa. Elas possuem um orçamento próprio, elas possuem um currículo próprio, tem um tempo de permanência maior. São os colégios militares, os filhos dos militares. Essas escolas, para a gente ter uma ideia, elas têm um orçamento, isso datado de 2018. Né? Em 2018, quando o programa foi lançado, elas tinham um orçamento de R$19 mil por ano por aluno. Enquanto as demais escolas, a média nacional, era de R$6 mil ano a aluno. Então elas são 3 vezes mais caras. Aí os professores são melhor remunerados, tem uma carga horária menor, conseguem dedicar mais tempo ao seu trabalho, né? Os estudantes conseguem vivenciar aquele espaço de forma diferente. Enfim, né? Esses 19 mil, eles não somem, eles se materializam nos resultados, né? Se materializam na qualidade daquele espaço. As escolas cívico-militares do PECIM, do Programa de Escolas Cívico-Militares, não são os colégios militares. São escolas regulares das redes estaduais ou municipais que passam a ser administradas pelas forças estaduais de segurança. E que os resultados de 2018 já mostravam que esse discurso de que elas eram melhores não se materializava, com o destaque de que havia centenas de escolas de renda, da mesma faixa de renda, com pontuações melhores do que as escolas cívico-militares. Então, esse argumento de que ao colocar militares administrando a escola, ela vai funcionar melhor, ele já não funcionava. Ele já não se sustentava em pé lá em 2019. Mas a gente precisa reconhecer
Esse programa ele não vem ancorado necessariamente nos dados da realidade, ele vem ancorado numa proposta, numa visão de mundo, uma concepção de educação que atribui aos militares uma dimensão messiânica. São os militares que vêm para salvar a educação, mesmo que a realidade mostre que não é isso. E aí há essa distorção de dizer, não, a realidade está errada. Levantei as informações sobre as escolas cívico-militares de Santa Catarina, os resultados do IDEB, e elas mostram que as escolas ou acompanham a média estadual ou tiveram uma situação maior para baixo. Se não piora, com certeza não melhora. E aqui a gente está falando de uma concepção de qualidade neoliberal. Não é nem a concepção de qualidade que eu entendo, que mais escola tem que ter, né? Perpassa isso, mas não se limita a isso. Né? Quando a criança começa a ser furada, quando esse discurso começa a apresentar problemas na sua base, qualquer crítica, qualquer questionamento que ganhe uma dimensão pública ameaça colocar todo o projeto abaixo. E aí esse comprometimento desses atores políticos que passam a defender a implementação generalizada desse modelo como a solução, gera alguns problemas políticos. Né? Esses sujeitos que se comprometem com esse discurso passam a ter alguns problemas políticos, né? Que é uma dificuldade enorme, me parece, reconhecer o fracasso do projeto. E esse é um projeto fracassado. Uma das dúvidas também que surgiu durante esse processo é os critérios de contratação desses militares, desses monitores. O decreto ele não diz quais atributos, quais formações esse militar tem que ter para estar dentro da escola e dando aulas para os estudantes. Essa dúvida que os pais, que as famílias têm, é a dúvida que eu tenho. Né? Porque justamente não há clareza. Não há nesse decreto nenhuma definição da formação que esse indivíduo precisa ter, né? Como não há uma definição qual é o papel, qual é o trabalho do monitor. As coisas estão muito vagas, né? As coisas estão muito vagas aí. Também há uma indefinição sobre qual é o papel, qual é o trabalho dos monitores. Né? Não há nenhuma definição aqui de que esse indivíduo tem que ter uma formação pedagógica, mas não uma formação institucional, de uma licenciatura, nem que seja como uma segunda graduação, para que esse indivíduo, ou um curso de aperfeiçoamento, de especialização, enfim, para que esse indivíduo possa desenvolver atividades pedagógicas com estudantes, com crianças e adolescentes. Tanto o decreto do governo federal de 2019, quanto o decreto do governo do estado, né, estabelecem que esses profissionais não são considerados profissionais de educação básica. Está no artigo 22 do decreto estadual e está no artigo 24 do decreto do governo federal de 2019. Então, já se parte do princípio que eles não são profissionais da educação. Então, qual é a legitimidade para estarem ocupando esse espaço na educação? A dificuldade de compreender os critérios da seleção. E a atuação, o que eles estão fazendo, eu não sei em que medida não é proposital também, que gera justamente um intervalo em que muita coisa pode acontecer. Nada está muito claro, a margem da atuação desses indivíduos é muito grande. E se propõe implementar essas escolas cívico-militares em regiões periféricas. Tem alguma motivação para isso? Por que se quer implementar essas escolas em regiões mais pauperizadas, onde os pais são trabalhadores e também não vão poder dar a atenção devida para os estudantes? Então, Gabriela, eu acho que essa questão é central, né? Porque está nos objetivos, né? Lá nos princípios e dos objetivos, no capítulo 2 do decreto do governo federal de 2019, que o atendimento é preferencial às escolas regulares em situação de vulnerabilidade social. Bom, isso leva à questão de como que o Estado chega a esses lugares. Né? E se esses lugares são lugares com maior vulnerabilidade social, com maior grau de violência, com baixo IDH, significa que há uma defasagem nas políticas públicas que ajudariam essas pessoas a saírem dessa condição de vulnerabilidade. Mas não se faz política pública só pela força, com uma força também, mas não só pela força. Então, quando ela chega por essas regiões, ela chega na forma da polícia, da repressão. E parece que a escola seria uma oportunidade de chegar a essas pessoas por um outro caminho. Por uma escola bem organizada, com um corpo docente valorizado, bem remunerado, né? Com um espaço que as crianças pudessem frequentar em tempo integral. Orçamento para todos os entes federados é um orçamento limitado. O ente escolhe como que coloca esse orçamento. O governo do Estado, as prefeituras escolhem como eles alocam esse orçamento. Né? É uma escolha optar em colocar policiais na escola. E ao fazer isso, se abre mão de aumentar o tempo de presença na escola das crianças. Que isso implicaria um custo maior.
construção de novas salas, ampliação do espaço escolar, né? Construção de outra escola, talvez, né? Para que as crianças pudessem passar mais tempo. Bruno, qual que é a função ideológica dessas escolas? Não só dentro, mas para fora. O que isso significa para toda a comunidade? É uma grande, né? Uma arrematada ilusão, uma arrematada mentira, acreditar que existe qualquer ação que se dá na vida social que não tenha uma fundamentação ideológica. Né? Inclusive, eu ouso dizer que aqueles que dizem, que afirmam que as suas ações não são ideológicas, são livres de ideologia, são os mais ideológicos. Inclusive, não percebem o quão eivada, o quão tomada de ideologia são as suas ações. Né? Então, toda ação é ideológica, né? Mesmo que elas procurem dizer que é para combater a ideologia. Né? Ela é ideológica, porque é a lógica de uma ideia, né? Um grupo de valores que a mobilizam. A presença policial em escolas de bairros com vulnerabilidade social, com baixa IDH, tem, do ponto de vista educativo, uma dimensão bastante problemática. Naturalizar naquelas crianças, desde pequenininho, a obediência à autoridade policial. Isso é muito grave. Não precisa de subjetivação desses indivíduos. Né? A presença de um indivíduo fardado, armado, no espaço escolar, passa a mensagem, né, da normalização daquela relação desigual entre o sujeito fardado e armado, determina uma ordem, e os demais sujeitos precisam cumprir essa ordem. Isso começa pelo uniforme, isso começa pelo corte de cabelo, isso começa pela fila, isso começa por um conjunto de práticas que são naturalizadas, você procura a intenção de naturalizá-las, e que não resolvem os problemas que são estruturais e que produzem a vulnerabilidade. As crianças, esses jovens, essa escola, não estão simplesmente obedecendo. Eles estão questionando, porque isso tem impacto na vida deles. Né? Esse silenciamento às críticas, me parece, tem a ver com essa preocupação em continuar tendo os benefícios políticos, eleitorais, enfim, com aquele grupo aquele conjunto do eleitorado que ainda mantém-se crente, fiel a essa ideia de que os militares compreendem a solução do Brasil de modo geral e da educação em especial.